Romanos capítulo 8, versículo 33. Diz assim a santa, inerrante e infalível palavra de Deus: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Novamente, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, pedindo a iluminação do seu Espírito. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós oramos a Ti no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor, por meio da Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é por meio dela, Senhor, que somos edificados diariamente. Fala ao nosso coração, ó Deus, somos totalmente dependentes do Senhor, dependemos da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, portanto, é o que Te pedimos no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta manhã é justificados pelo Supremo Juiz. Justificados pelo Supremo Juiz. Algumas perguntas têm o dom de nos fazer refletir profundamente sobre alguma coisa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui em Romanos 8, 33. Ele nos confronta com uma pergunta direta e desafiadora: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E essa pergunta ela toca em uma realidade que nós enfrentamos, se não todos os dias, mas constantemente na nossa vida, que é a questão das acusações. Muitas vezes nós sentimos a nossa consciência nos acusar, nos lembrar dos nossos erros, dos nossos pecados. Além disso, o mundo ao nosso redor não hesita em nos julgar, em nos acusar, por conta das nossas convicções, da nossa fé. E como se isso não fosse o bastante, o diabo está sempre nos acusando. O inimigo da nossa alma está o tempo todo nos apontando os nossos erros, as nossas imperfeições. Esse peso dessas acusações é real e muitas vezes para nós parece impossível lidar com ele. O que podemos fazer ou dizer quando os nossos erros estão diante de nós e as nossas fraquezas são expostas? Como agir quando nós nos sentimos esmagados sob o peso da culpa? O texto que nós lemos é um remédio poderoso para nos trazer segurança. E o meu objetivo com a mensagem desta manhã é mostrar como este versículo, Romanos 8,33, nos desafia a pensar sobre a nossa posição diante de Deus. E como que, apesar de todas as acusações que vêm contra nós, a nossa posição diante de Deus não pode ser mudada. Porque o nosso Deus já nos justificou em Cristo Jesus. E além disso, eu quero conduzir você, a partir deste texto, a uma vida de gratidão, de alegria e de serviço ao Senhor. Romanos capítulo 8 tem como ponto central a segurança que podemos ter da nossa redenção em Cristo Jesus. Esse é o grande ponto aqui do apóstolo Paulo neste capítulo, nos trazer essa segurança. E quando a gente lê este capítulo, de fato, a gente percebe que a gente não precisa viver ansioso, preocupado, apreensivo. Na verdade, nós percebemos que devemos ter essa segurança, essa tranquilidade no nosso coração por conta da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos logo no versículo 1 de Romanos 8 que o apóstolo Paulo declara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja que ele já inicia querendo passar para nós essa segurança, querendo nos livrar de toda a preocupação. No verso 17 ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, não apenas estamos livres da condenação, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós desfrutamos de todos os privilégios de sermos filhos de Deus. Ele vai dizer também que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir sobre nós. Vai dizer que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nos versículos 29 e 30, ele vai apresentar aquilo que é chamado por alguns teólogos de corrente dourada da salvação, ou cadeia inquebrável, quando ele vai dizer assim, verso 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
Então nós temos aqui nos versículos 29 e 30 essa declaração gloriosa do apóstolo Paulo, e ele utiliza até o verbo glorificou no passado, como se já tivesse acontecido a nossa glorificação, de tão certo que é isso. É certo que isso vai acontecer. E nos versículos 31 a 39, que é onde está inserido o verso 33, é considerado por alguns estudiosos como a passagem mais sublime e elevada da carta aos Romanos. Alguns estudiosos vão dizer que é um dos textos mais belos da Bíblia. E de fato, quando a gente lê Romanos 8, de 31 a 39, o nosso coração fica aquecido, porque nos dá essa segurança. Nós de fato percebemos quão gloriosa é a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos um tom de triunfo, um tom de vitória nessa passagem. E o que o apóstolo Paulo faz aqui é utilizar uma série de perguntas retóricas para despertar a nossa atenção. Os irmãos sabem, perguntas retóricas são perguntas que não necessariamente demandam uma resposta da nossa parte, a resposta já está ali implícita. Mas por que Paulo utiliza desse recurso? Para nos despertar, para tornar a verdade que ele quer transmitir mais vívida, para despertar a nossa atenção. E ele começa essa série de perguntas no verso 31, quando ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: o que vamos dizer como resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus? E aí ele faz 5 perguntas. A primeira também está no verso 31, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A terceira no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A quarta pergunta, quem os condenará? E a quinta no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Então veja, ele está fazendo essa série de perguntas retóricas para nos chamar a atenção. E ele utiliza esse mesmo recurso na carta aos Coríntios, naquele texto lá no capítulo 15, verso 55, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É a mesma coisa, só que na carta aos Coríntios, Paulo está destacando a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Então agora eu quero que você volte os olhos novamente para o verso 33, onde nós encontramos a terceira das perguntas retóricas do apóstolo Paulo aqui neste capítulo, quando ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem são esses eleitos de Deus? A respeito de quem o apóstolo está falando. Eles são as pessoas pelas quais Cristo morreu na cruz do Calvário. São os que foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, conforme Efésios capítulo 1, verso 4. E os eleitos são descritos aqui mesmo em Romanos, nos versículos anteriores que nós já lemos, o 29 e 30. Especialmente o 30, quando ele diz: aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esses são os eleitos de Deus, a respeito de quem Paulo está falando no verso 33, aqueles que ele já havia acabado de mencionar. E note que, ainda que muitas pessoas rejeitem a doutrina da eleição, como sendo uma coisa estranha, como que pode Deus escolher algumas pessoas e rejeitar outras, essa doutrina não é uma invenção nossa, ela está muito clara em diversas passagens das Escrituras. Não só a Bíblia deixa muito claro que Deus elege algumas pessoas para fazer parte do seu povo, como também os nossos símbolos de fé deixam isso claro, como a nossa confissão de fé, no capítulo 3, que trata dos eternos decretos de Deus, no parágrafo 5, diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Então veja que essa doutrina da eleição está muito bem fundamentada na palavra de Deus e também nos nossos símbolos de fé. Não é uma invenção nossa. Deus de fato tem o grupo de pessoas que Ele escolheu para a sua glória, de sua
mera e livre graça e amor, e não porque ele viu que essas pessoas fariam coisas boas ou algo do tipo, mas para a sua glória ele escolheu essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele também poderia ter escrito: quem intentará acusação contra nós, em vez de utilizar eleitos de Deus? Porque ele já havia utilizado nós nos versículos 31 e 32. Se você observar, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então os eleitos são o mesmo grupo que é referido como nós nos versos anteriores. A palavra acusação que ele utiliza aqui no verso 33, ela nos remete ao contexto jurídico, é um termo jurídico. Então é como se Paulo nos transportasse para o contexto de um tribunal, quando ele usa a palavra acusação. Não só o termo acusação, mas várias palavras que ele utiliza aqui, como justificar, condenação, são palavras que nos remetem a tribunal. Esse é o contexto aqui. E essa palavra é utilizada 6 vezes no livro de Atos, sempre em referência às várias acusações que os judeus fizeram contra o apóstolo Paulo, que o levaram a apelar para o imperador César, para ser julgado por ele. O termo intentar acusação aqui é o mesmo que fazer. Então nós também podemos entender desta forma: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E como que nós devemos entender então essa pergunta retórica do apóstolo Paulo? O que ele quer dizer com isso? Primeiro eu vou dizer o que essa pergunta não significa, e depois eu vou dizer o que ela significa e como que nós devemos então reagir a isso. Então, primeiramente, essa pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não significa que não há acusação contra nós. Sempre haverá acusações. Quando nós olhamos para a lista de pecados que Paulo menciona em Romanos capítulo 1, nós vamos perceber que todos nós já cometemos, se não todos, a maioria daqueles pecados que ali são citados, como por exemplo, idolatria, inveja, mentira, roubo, cobiça, maus pensamentos, maledicência, ódio, raiva, hipocrisia, desobediência, impureza. E isso nos torna passíveis de acusação, esses pecados que nós cometemos. Além disso, somos acusados pela nossa consciência, pelo mundo ao nosso redor e pelo diabo, inimigo da nossa alma. Em primeiro lugar, pela nossa consciência. Você já deve ter passado pela experiência de cometer algum pecado, e quando isso acontece, como você se sente? Você sente a sua consciência pesar, sua consciência te acusa. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus em você. Então é bom sinal de que isso aconteça. Quando você peca contra o Senhor, a sua consciência te faz sentir esse peso do pecado. Então nós sentimos essa acusação da nossa consciência. O pecado deve causar essa dor em nós, esse peso. Em segundo lugar, o mundo ao nosso redor. Colegas de trabalho, parentes, vizinhos, nos acusam de várias formas. Quando nós nos posicionamos no mundo, expressando a nossa visão pautada na palavra de Deus, expressando os nossos valores, a nossa visão de mundo, as pessoas, elas tendem a nos julgar, a nos acusar de pessoas que são fanáticas, que são preconceituosos, intolerantes e uma série de outras coisas. Isso não é novidade. Os cristãos, desde o início, sempre foram acusados pelo mundo ao seu redor. Lá no primeiro século, nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos foram duramente perseguidos pelo Império Romano e acusados de várias coisas. E a maioria delas eram acusações infundadas. Mas eles foram acusados, por exemplo, de colocar fogo na cidade de Roma. O imperador Nero acusou os cristãos de colocar fogo em Roma. Os cristãos foram acusados de ateus, foram chamados de ateus, porque os romanos adoravam muitos deuses. E os cristãos, por adorarem um único Deus, na visão dos romanos, eles eram ateus. Então, os cristãos foram chamados dessa forma. Além disso, eram acusados de cometer canibalismo. Como assim canibalismo? Porque quando eles celebravam a ceia do Senhor, eles diziam que iam comer a carne e beber o sangue de Cristo. E os pagãos, os romanos, como eles não tinham acesso a essas reuniões, eles então achavam que os cristãos literalmente praticavam o canibalismo nas suas reuniões. Além disso, foram acusados de cometer incesto, porque eles se chamavam de irmãos entre si. Então os romanos achavam que eles tinham relações incestuosas. Foram acusados de praticar imoralidade, porque eles celebravam as suas refeições em comum, as suas reuniões de comunhão, que eles chamavam de festa do amor, ou festa do ágape. E então os pagãos achavam que eles praticavam imoralidade, e também foram chamados de rebeldes, pessoas que não estavam contribuindo para o bem-estar do império. Então
Essas acusações sempre existiram contra o povo de Deus, contra os cristãos, desde o início. E lá nos primeiros séculos, então, quando estava acontecendo isso, um homem chamado Justino Mártir, um pai da igreja, ele se levantou em defesa dos cristãos. Ele escreveu 2 livros chamados de Apologia e enviou para as autoridades romanas para dizer que os cristãos não eram ateus, não eram canibais, não eram imorais ou rebeldes, mas eram os melhores cidadãos com quem as autoridades romanas podiam contar para manter a paz no império. Então somos acusados pela nossa consciência, pelo mundo ao nosso redor e, em terceiro lugar, pelo diabo, inimigo da nossa alma. E o próprio nome diabo significa caluniador, e ele é descrito na palavra de Deus como acusador. Nós encontramos isso claramente no livro de Jó, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então veja, Deus aqui está dando testemunho a respeito do seu servo Jó, dizendo: você observou meu servo Jó? Ele é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, homem íntegro. E o que Satanás faz? Ele acusa Jó de ser um hipócrita, alguém que está servindo a Deus movido por interesse, alguém que não tem uma fé real, uma fé genuína. E a mesma coisa que Satanás fez em relação a Jó, ele faz conosco também. Ele nos acusa diante do nosso Deus, dizendo: eles não te amam de verdade, a fé deles não é verdadeira, a fé deles não é real, eles são hipócritas. É isso que ele faz também conosco. E o texto que nós lemos em Apocalipse 12 deixa isso muito claro, no verso 10, que diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que Apocalipse deixa claro para nós é que a derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram, elas permanecem. E onde nós podemos encontrar uma ilustração muito clara disso é no livro O Peregrino, de John Bunyan, clássico da literatura, que eu acredito que alguns de vocês já tiveram oportunidade de ler. Tem um trecho do livro em que o cristão, que é o personagem principal, ele está caminhando para a cidade celestial e ele se encontra num lugar chamado Vale da Humilhação. E neste Vale da Humilhação ele se defronta com o inimigo, com o diabo, que no livro é chamado de Apolião. E eles travam uma batalha duríssima ali naquele Vale da Humilhação. Só que um pouco antes dessa luta, há um diálogo entre eles. E o inimigo, o diabo, vai acusar o cristão pelos erros que ele cometeu na sua jornada. Diz assim: Apolião se dirige a cristão dizendo: você já foi infiel ao realizar seu serviço. Como você acredita que receberá dele sua recompensa? E o cristão responde: em que, Apolião, fui infiel a ele? Então Apolião diz a cristão: você perdeu a coragem quando partiu e quando caiu no pântano da desconfiança. Em seguida tentou se livrar do fardo com suas próprias forças, em vez de esperar até que seu príncipe o tomasse. Você dormiu pecaminosamente e perdeu seu pergaminho. Quase desistiu do caminho para evitar os leões. E ainda quando você contou sobre sua viagem, o que ouviu e viu, procurando interiormente sua própria glória em tudo o que diz e faz. Então o que nós podemos perceber aqui claramente é que a principal obra de Satanás na vida do crente não é a tentação, embora ele esteja muito empenhado nisso, em nos tentar constantemente, mas é a acusação. A principal obra dele na nossa vida é a acusação. Ele nos acusa a fim de tirar a nossa confiança, a nossa alegria e a consolação que é nossa em Cristo Jesus. Ele fica nos lembrando de nossos pecados. Ele continua nos falando de nossas imperfeições. Então nós vimos que a pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não significa que não há acusação contra nós, pois somos acusados pela nossa consciência,
que nos lembra dos nossos pecados, pelo mundo e pelo diabo inimigo da nossa alma. Vejamos então o que significa isso. Como eu falei, Paulo quer nos transmitir segurança. Ele quer nos mostrar aqui o triunfo de Cristo Jesus. Então o que significa isso? Significa dizer que todas as acusações não podem mudar a nossa posição diante de Deus. Significa dizer que no Supremo Tribunal Celestial, todas as acusações já foram devidamente apresentadas e resolvidas. Esse é o sentido do que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que nós podemos ler isso aqui e nos sentir alegres, podemos nos regozijar, porque todas essas acusações não têm mais peso de condenação contra nós. Elas já foram devidamente resolvidas pelo Supremo Juiz do universo. E é isso que o apóstolo Paulo responde, quando ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta dele é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Justificação, meus irmãos, não é o mesmo que perdão. Justificação é mais do que perdão. Deixa eu ilustrar para você. Imagine que você está com a sua conta bancária no vermelho. Eu espero que não esteja, mas imagine que a sua conta bancária esteja no vermelho. Você deve um bom dinheiro lá para o banco e, de repente, aparece uma pessoa de bom coração e decide pagar a sua dívida. Se isso acontecer, como vai ficar a sua conta? Você vai ficar no zero. Não vai ficar devendo, mas também não vai ter crédito na conta. Justificação significa que Deus não apenas quita a nossa dívida e nos deixa zerados, mas significa que Ele também coloca crédito na nossa conta. Isso que é justificação. Ele nos tira da condição de devedores e nos coloca na posição de justos diante dele. É isso que significa essa gloriosa ação de Deus em nosso favor, e é uma ação única. Fomos justificados de uma vez por todas. Veja que Paulo ensina que os eleitos não se auto-justificam. Eles são revestidos com uma justiça externa, uma justiça que procede do próprio Deus. E esse é o grande tema da carta aos Romanos. Como que o homem pecador pode ser tornado justo diante de Deus? E Paulo vai deixar muito claro, principalmente no capítulo 3, que não é mediante as suas obras, a sua obediência, o seu esforço, mas é unicamente pela justiça do Senhor Jesus Cristo que você é justificado diante de Deus. Deus nos justificou de todas as acusações e nos atribuiu uma justiça tão perfeita que nenhum homem, anjo ou demônio pode encontrar qualquer falha. Veja o que R.C. Sproul disse sobre isso, sobre este versículo de Romanos 8:33. Algo maravilhoso que ele afirmou. Ele disse assim: é tão inútil para alguém fazer uma acusação contra nós, como é fazer uma acusação contra Cristo, porque estamos vestidos com sua justiça. Eu vou ler novamente. É tão inútil para alguém fazer uma acusação contra nós, como é fazer uma acusação contra Cristo, porque estamos vestidos com sua justiça. Isso não é algo maravilhoso, meus irmãos? Estamos vestidos com a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos olha, Ele vê a justiça do seu Filho. Ele não vê mais as acusações contra nós, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê uma justiça perfeita, a justiça do seu Filho. E perceba a ênfase do texto. Não é qualquer pessoa, é Deus quem nos justifica. É isso que Paulo está enfatizando. É Deus quem justifica os eleitos. E quem é Deus? É o juiz supremo do universo. Não há um tribunal de apelação além dele, acima dele, porque ele é a autoridade máxima. Então, uma vez que Deus, que é o juiz supremo, já proferiu a sentença a nosso favor, Ele já bateu o martelo, como nós costumamos dizer, quem que vai reverter isso? Quem que vai revogar a decisão de Deus? Ninguém, porque Ele é o juiz supremo do universo. Então, uma vez que Ele já nos declarou justos em Cristo Jesus, a sentença que Ele proferiu é irrevogável, é irreversível. O veredito dele é final. Essa é a segurança que nós temos no nosso Senhor, que a sentença do nosso Deus não pode ser mudada. Paulo aqui está fazendo uma alusão a um texto do profeta Isaías, capítulo 50, versos 8 e 9, quando o profeta diz: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles
como um vestido serão consumidos, a traça os comerá. Então, Paulo está pegando emprestado, está fazendo alusão a este texto de Isaías, onde o profeta diz: eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Uma vez que o juiz supremo está ao meu lado, quem que vai apontar o dedo para me acusar, para me condenar? Ninguém. O veredito de Deus é final. Como eu falei, uma vez que Deus já nos declarou justos, essa sentença é irrevogável. A justificação é um ato único. Uma vez que você foi justificado por Deus em Cristo Jesus, esse ato ele não é repetido e ele não pode ser anulado. Está justificado de uma vez por todas. E é por essa razão, meus irmãos, que nós podemos ter confiança da vida eterna. E podemos enfrentar o dia do juízo com confiança. Tem alguns crentes que quando pensam no dia do juízo, eles ficam com um certo receio, um medo de que de repente podem chegar lá e vai que Deus mude de ideia. Vai que apareça alguém lá na hora para me acusar de algum pecado que eu cometi. Será que Deus vai voltar atrás, vai decidir me condenar? Será que a sentença que ele proferiu pode ser mudada? Não, não pode ser mudada. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz: é Deus quem os justifica. A sentença está dada, é irreversível. Podemos então ter a certeza da vida eterna, e essa certeza não se baseia na nossa santidade, na nossa inocência, na nossa pureza, mas no fato de que Deus nos faz justos em Cristo Jesus, de forma que nenhuma acusação contra nós prevalecerá. Concluindo esta mensagem, meus irmãos, como devemos reagir diante desta pergunta do apóstolo Paulo? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Como vimos, o apóstolo mesmo responde dizendo que é Deus quem nos justifica. Essa verdade nos dá segurança, paz e confiança e deve transformar a forma como nós vivemos. Ao saber que o próprio Deus, em Cristo Jesus, já nos declarou justos, nós vivemos agora na liberdade de quem foi declarado justo por Deus, e essa verdade então deve nos mover a viver com gratidão a Deus. Você pode ter a sua consciência tranquila, você pode se alegrar na salvação, na obra redentora de Cristo. Você pode ficar tranquilo, sabendo que o próprio Deus está ao seu lado, o juiz supremo. Ele já proferiu a sentença favorável a você, e devemos também proclamar essa mensagem de esperança para o mundo. Porque Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Esses eleitos já são justificados, mas se ele perguntasse: quem intentará acusação contra os incrédulos? Nós sabemos que há muitas acusações contra eles, mesmo o próprio Deus acusa os incrédulos. Por isso devemos proclamar esta bendita mensagem àqueles que ainda não têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Que você se alegre com esta verdade da palavra de Deus, de saber que Ele está por você e Ele já proferiu a sentença a seu favor. Que Ele nos abençoe. Amém. Thank you.